Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você já pode demonstrar interesse em participar do nosso fundo americano, que já está operacional, em que desbravaremos o maior e mais líquido mercado do mundo para que você possa ter rentabilidades indecentes em dólar. Você também pode assinar o Venaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade e o único do mercado que de fato te permite gerir um portfólio de opções. E você pode ter acesso ao treinamento de opções mais técnico e profundo no mercado brasileiro. São quase 5 meses de aulas intensas para que você saia operando. Todos os links da inscrição estão na descrição. As curvas de payoff são a base da estratégia em opções. É espantoso que eu nunca vi nenhum material na internet sobre esse assunto, o que só mostra que há muita pouca ciência de opções por aí. E preparei então algo que eu sempre quis assistir quando eu comecei a operar opções. O fato é que não há como você operar de forma consciente opções, visualizando risco-retorno, identificando break-evens, comparando, escolhendo e transformando estruturas e evitando as armadilhas do risco ilimitado, sem entender as curvas de payoff. Hoje você terá uma introdução aprendendo o que são curvas de payoff, as curvas básicas e algumas derivadas e o que elas nos dizem, e as curvas de payoff complexas. Mais um material inédito, de alto nível de qualidade, mas gratuito para a comunidade. Aproveitem e venham. Muita gente tem medo de opções. Parece difícil, arriscado, coisa de cassino. Mas deixa eu te contar, tudo começa a fazer sentido quando você entende o básico. E um dos pilares se chama curvas de payoff. Hoje eu vou te mostrar como ler e montar essas curvas e no final você vai conseguir claramente visualizar o que você pode ganhar e perder em cada operação com opções. Vamos lá? O que é payoff? É um gráfico que representa o resultado financeiro, lucro ou prejuízo de uma operação no vencimento em função do preço do ativo subjacente. Vamos começar pela estrutura mais simples, que é nada mais do que uma ação. Qual é a curva de payoff de uma ação? É essa aqui. Então a gente sempre vai ter no eixo X o preço da ação e teremos aqui no eixo do Y o payoff, ou seja, o resultado da operação. Então, você comprou uma ação a R$100 nesse ponto que está aqui, da curva. Se a ação não subir nem cair, qual é que vai ser o seu resultado? Vai ser um resultado de zero. Se o ativo subir para R$120, quanto é que você vai ganhar? Você vai ganhar R$20. Se o ativo for de 100 para R$80, você irá perder menos R$20. Então é isso, a curva de payoff ela vai te dar o resultado que você vai ter em função do preço da ação. Então o que você consegue perceber aqui nessa curva? Você percebe que nós estamos aqui na frente de uma estrutura bullish, ou seja, que ganha na alta e perde na baixa. E quando ela ganha é de forma ilimitada, ou seja, que não há limites, e quando ela cai, ela também cai de forma ilimitada. É por isso que eu falo que um dos instrumentos mais arriscados do mercado é você comprar e vender a ação. Vamos começar para um payoff básico, que é a compra de uma call. A compra de uma call é a compra do direito de você comprar uma ação por um determinado preço. E essa aqui é a curva de payoff. O que é a linha vermelha? A linha vermelha é o que vai acontecer lá no vencimento da opção. Se o ativo estiver valendo 100, 110, 120, 90, 80 e assim por diante. E a curva azul? A curva azul é o dia aqui, no caso, que você abriu a operação. Tanto que se você abriu aqui a operação e logo em seguida vender, se o mercado não se mexer, tipo 5 minutos depois, você consegue zerar sem ganhar nem perder. Essa diferença aqui entre o -5 e o 0 é o que nós chamamos de valor extrínseco.
Aqui no caso, você está pagando por uma call. Você ainda não perdeu, porque o seu caixa se transformou em um instrumento que vale R$5. Mas se o ativo não andar, o que vai acontecer com essa curva azul? Cada vez mais ela vai se aproximando da vermelha até ficar igual a ela. É como se a curva azul olhasse para a vermelha e dissesse: você sou eu amanhã, ou pelo menos no vencimento. Por que a perda dela é limitada? Porque se o mercado cair, veja que não tem como você perder menos que 5. Na verdade, até um pouquinho menos aqui. O fato é que a perda é limitada, mas o ganho é ilimitado. Isso aqui é muito interessante, porque você não sai perdendo de forma indefinida, mas pode ganhar até o infinito. Então, você consegue perceber isso aqui tudo olhando para isso aqui. Se o ativo ele subir, você vai ter sempre algum valor extrínseco aqui do lado da call. Então, quando é que você vai querer uma estrutura como essa? Quando você acreditar que o ativo ele vai subir. Você pode montar ele aqui em outros strikes. Aqui nós estamos montando na região ATM. Então, se no vencimento o ativo tiver R$120, você vai ganhar um pouco mais de R$15. Veja que há uma certa assimetria aqui. E a venda de uma call, o que acontece? É praticamente o inverso. Você tem uma perda ilimitada, só que agora pelo outro lado. Não é aqui pelo lado da queda do ativo. Então veja que o ativo ele pode subir e você perder. Como é que você vai saber identificar isso? Olhando para a curva de payoff. Na curva de payoff você vê que se o ativo subir, você perde. Quando é que você ganha? Você ganha quando o ativo ele cai. Ou seja, ela é uma estrutura bearish que ganha na queda. Uma perda ilimitada e um ganho limitado. Ah, Leandro, mas por que eu vou querer uma estrutura que tem perda ilimitada e ganho limitado? Porque existe uma grande vantagem. Você, quando abriu, você abriu aqui nessa posição que está aqui. O que vai acontecer então? A curva ela vai cada vez mais se aproximar da vermelha, até chegar nela no vencimento. Então o que está acontecendo aqui? Você abriu com zero resultado, claro, você sempre vai abrir com zero resultado, só que no decorrer da passagem do tempo, a curva vai subindo e você, então, se ficar parado, você ganha ali quase R$5. Isso é uma grande vantagem. Você ganha pela passagem do tempo. Se o ativo ficar parado, você ganha. Quando você estava aqui na compra de uma call, é o inverso. Se o ativo ficar parado, você vai perdendo até chegar aqui. Então veja que nas opções sempre há vantagens e desvantagens. E você consegue, então, enxergar isso olhando para uma curva de payoff. A compra de uma put, que é o que todo mundo faz quando quer se proteger, é uma perda limitada e um ganho limitado. Por quê? Porque se o ativo subir, você só perde o que você pagou pela proteção. Mas se o ativo cair, você vai ganhando de forma indefinida. Aqui acontece algo meio bizarro, que é uma jabuticaba brasileira. Quando o ativo se movimenta muito a favor, você tem um valor extrínseco negativo, ou seja, a sua opção começa a valer menos que o valor intrínseco. Mas, claro, com a passagem do tempo, essa curva azul vai em direção à vermelha. Então, quando a sua put dá certo, o que acontece? Ela começa a ganhar valor pelo tempo. Isso é muito interessante. Você tem uma perda limitada e um ganho ilimitado para esse lado. Você tem uma região aqui que você tem extrínseco negativo e é uma estrutura que você ganha com o quê? Com a queda. O ativo caiu, o resultado subiu. Então, se o ativo no dia do vencimento estiver em R$85, você vai estar ganhando ali perto de 12. Você consegue visualizar tudo isso pela curva de payoff. E a venda de uma put, uma operação que a gente gosta muito de fazer, é uma perda ilimitada, mas lembre que a ação também tem uma perda ilimitada. Então, a não ser que você alavanque, em tese, de 1 para 1, a opção não é mais arriscada do que você comprar uma ação. E como toda venda oferece, você tem aqui o ganho pela passagem do tempo. Você abriu aqui a operação, a curva azul vai andando em direção à vermelha e você termina ali nos R$4 no final, só pela passagem do tempo.
Quando é que você vai usar essa estrutura? Quando você tiver uma crença de que o mercado vai subir. De repente você está aqui em um suporte que você tem muita confiança. Talvez até você nem tenha tanta confiança que ele vai subir tanto assim. Mas você tem muita confiança que do 100 ali provavelmente não vai passar. Então você tem uma perda limitada, mas você tem ganho no tempo. Repare que aqui você acaba tendo a curva azul ultrapassando a vermelha, ou seja, é uma put que até o vencimento ainda vai ficar um pouquinho pior. O que faz essas jabuticabas do nosso mercado? É a nossa taxa de juros. E é por isso que no mercado americano é melhor de você rolar uma put. Não acontece tanto essa estranheza aqui. Então, quando você tem a compra e venda de uma call, a compra e venda de uma put, e claro, a compra e venda do ativo, você tem todas as peças para você começar a montar uma estrutura que vai te trazer uma curva de payoff que vai atender a sua crença de como vai o mercado se comportar. Vamos começar com a trava de alta com call. O que nós fizemos aqui? Nós compramos uma call no 100 e vendemos uma call no 110. Você pode até não entender por que a curva se transformou nesse animal aí que está na tela. Mas você não precisa saber por que ela se transformou nisso. Você só precisa entender quais são as consequências dela ter resultado nessa curva. Você tem aqui, no caso, uma perda limitada e um ganho limitado. E você tem uma estrutura bullish. O que você quer aqui? Você quer que o mercado ele suba. E o que você percebeu aqui? Você percebeu que se o ativo ficar parado, você perde essa trava de alta com call. Vai perder o quê? Mais de R$3. Para você chegar no vencimento sem ter prejuízo, você vai ter que torcer que o ativo subjacente suba ali para perto de 104. É possível você parametrizar isso aqui de forma a deslocar para cima ou para baixo, dependendo de quão vantajoso ou desvantajoso estão os parâmetros na hora de você montar. Se você consegue deslocar essa curva aqui para cima, isso é ótimo. Mas se você monta a curva e ela está mais para baixo, isso é ruim. E aqui então você consegue visualizar como é que está a sua estrutura. E parece bem legal, né? Porque você ganha aqui uns R$7 contra menos de 4. Mas também não adianta nada a estrutura ser interessante se o mercado cair. Na hora de abrir, ela pode ter até uma estatística positiva. Mas se o mercado cair, não tem o que fazer. Uma trava de baixa com put, que é similar à outra, só que é virada para o outro lado. De repente você está mais convicto que o mercado vai cair. Então você tem perda limitada, ganho limitado. Então sempre que a curva fechar de forma horizontal é porque a perda e o ganho são limitados. Você abriu aqui e do jeito que foi parametrizado, se ficar parado, você ganha. Por que tem esse comportamento aqui? Porque a put que você comprou está aqui no 105. E aqui você vendeu uma put. Se o mercado subir, como essa estrutura você paga, você perde somente o que pagou. E se a estrutura cair, lembre que você não saiu daqui para cá, né? Você está saindo daqui para cá, supondo aqui no exemplo. Então você não está perdendo nada na put, mas ganhou o prêmio dessa put ATM. Você consegue visualizar tudo por aqui. E a venda coberta? Olha quanta coisa interessante você consegue visualizar. Essa linha verde aqui seria caso você comprasse somente a ação. Só que o que é a venda coberta? É você comprar a ação e vender uma call. Quando você vende uma call, você desloca para cá a linha da ação. Por quê? Porque se ficar parado aqui, olha o que acontece. Você vai ganhando teta da sua call vendida, vai ganhando até chegar a curva vermelha. Então vai sempre se somar o que o ativo ganhou mais o extrínseco da call. Por que aqui então fica zero? Porque a partir daqui você começa a perder pela sua call. Mas o que você perde na call, você ganha no ativo. Então, como eles são perfeitamente correlacionados, você fica no 0 a 0. Tem muita gente que acha que a venda coberta é a operação mais segura do mundo. Não é bem assim, não. Perda ilimitada. Se o ativo cair, tu perde e perde muito. O ganho aqui é limitado. Ok, mas você consegue, olha quanta coisa você consegue enxergar aqui. Se o ativo ficar acima de 105, você ganha ali um pouco menos que 7,5. Pelo menos se o ativo cair, você perde menos do que você perderia. Porque você perderia pela curva verde. Pelo menos agora você está um pouquinho mais deslocado.
você ganhou o prêmio da sua call. É como se você estivesse alterando aqui o preço médio da sua ação. Tudo que você vende de call, você está diminuindo o preço médio. Dá para olhar por aqui. E aqui é o nosso famoso Strangle vendido. Olha só a curva dele aqui. Mas nós temos perda ilimitada para os dois lados, inclusive. E nós temos aqui um ganho limitado. Mas veja o quanto se pode ganhar pela passagem do tempo. Veja como toda a curva ela vai subindo para cá. Ou seja, a área na qual nós ganhamos valor extrínseco, né? Porque essa é uma estrutura dotada de puro valor extrínseco. Toda a curva do tempo ela vai subindo. E eu consigo até comprovar para você por que 80% das operações em estrangos no meio do caminho ficam negativas. Em primeiro lugar, é importante dizer por que a curva azul está um pouco deslocada para a esquerda. Por causa da nossa taxa de juros. Se a nossa taxa de juros fosse menor, ela estaria aqui mais nivelada no meio. Porque o Black-Scholes diz que quanto maior a taxa de juros, maior a probabilidade do mercado subir. Então veja, vamos supor que essa curva aqui azul se mexa pouco, ou seja, não se passaram muitos dias, poucos dias. Se você tem, por um pequeno espaço de tempo, um deslocamento grande, o que está acontecendo aqui? Está indo para um resultado negativo. Então, quando você abre aqui um Strangle vendido, qualquer subidinha de preço já vai estar prejuízo à sua operação, ali na tela. Mas veja que, por exemplo, aqui, o ativo subjacente foi para 105. Ou seja, o resultado está menos 2 negativo e você está desesperado lá. Não é para tanto, né? Porque se ficar parado, o que vai acontecer? Ele vai subir. E é aqui que a gente então começa também a entender o que é break-even. Onde é que é o break-even? O break-even é sempre aonde a linha vermelha corta o eixo do zero. Então você pode ter como gatilho para agir ou quando chega aqui no strike, ou quando chega no break-even. Qual é o break-even da venda coberta? É aqui. Quando é o break-even da trava de baixa? É aqui. Quando é o break-even dessa trava de alta? É aqui. Da venda de put? É aqui. Da compra de put? É aqui. Da compra de call? É aqui. E da venda de call? É aqui. Então você tem uma estrutura neutra, e como você tem uma perda ilimitada, você precisa ter uma gestão ativa. Isso é interessante, porque você não quer que sua estrutura fique desse jeito aqui para sempre, se o mercado começar a andar muito. Ou você vai fechar essa estrutura, ou você vai inserir novos pedaços dentro dessa estrutura para transformar ela em outro animal. E aqui eu falo que 80% das operações ficam negativas. Inclusive, se cair um pouquinho, por que se cair um pouquinho, você ganha um pouquinho aqui? Porque as calls são mais gordas do que as puts. Então, o que seca da call é um pouquinho maior do que aumenta de valor a put. Por isso que sobe um pouquinho. Mas aí começa a entrar valor intrínseco da sua put e não há call que vai resolver depois de um certo momento. Mas veja que pode cair até bastante. Até quando? Até aqui. Mesmo que na tela esteja um resultado negativo, com a passagem do tempo ela vai voltar para zero. Então, um gatilho muito importante para a gente é aqui quando bate no break-even. E um strangle comprado? Nós temos feito também strangles comprados, quando as opções estão muito baratas e se movimentando muito. É o racional inverso. Qual é a vantagem do strangle comprado? É essa aqui, a perda limitada e ganho ilimitado. É como se pegasse aquela curva e virasse. Você tem uma perda limitada e você tem ganho ilimitado. E veja que é interessante, qualquer movimentozinho assim, um pouco mais forte, supera o ganho no tempo. Mas aqui você tem que pensar em zerar rápido isso aqui. Então, se você já teve o movimento, você tem que sair e zerar. Porque você está todo feliz aqui, achando que ganhou, já está ganhando ali mais ou menos uns 3,5, mas esses 3,5, se passar o tempo, vai perdendo. Então aqui é para oportunidades direcionais. Aliando, então o ideal é comprar com menor valor extrínseco. Com certeza, você tem como pegar ativos que vão estar com essa curva aqui já bastante próxima da curva vermelha. Você não quer uma curva azul que está distante da curva vermelha. Você quer uma curva que está bem pertinho aqui da vermelha. É isso que você quer quando faz um strangle comprado. Mas veja quantas coisas você consegue já visualizar pela curva de payoff. E tem um straddle comprado. Mas aqui, olha só quanto você perde se ficar no meio, né?
Você quer tudo, menos que ela fique no meio aqui. Mas a curva, ela acaba sendo também mais radical. Porque aqui ela está mais deslocada para a direita. Aqui ela está um pouquinho mais para a esquerda. Então, um operador que está analisando uma curva de payoff, o que ele está querendo enxergar nessa curva de payoff? É algo assim muito instantâneo, muito rápido. E tem sido muito importante no fundo. A gente conseguir visualizar todas as possibilidades em vários cenários diferentes. Então você tem o que você quer saber, qual é o meu lucro máximo nessa estrutura. E esse lucro ele vai ocorrer em que situação? Se o mercado cair ou o mercado subir, e se o mercado ficar parado. É tudo isso você olha de uma forma instantânea ali. Onde é que dá o prejuízo? O que precisa acontecer? E tudo isso em conjunto ao que você espera do mercado. Uma estrutura, ela pode ser mais adequada para um contexto e ser menos adequada para outro contexto. Então você tem que olhar o que ela é capaz de te dar e o que você espera que aconteça no mercado. Então isso aqui é muito prático para quem está no dia a dia ali. Está o tempo todo olhando para isso aqui. Então quais são as armadilhas clássicas? O cara tentando se equilibrar ali nos triângulos. Primeiro, operar a estrutura de risco ilimitado sem gestão. Strangle vendido, por exemplo, é só para quem sabe o que está fazendo. E para você saber o que você está fazendo, eu recomendo fortemente que você faça o nosso treinamento operacional. Ainda mais que a essência dele vem de venda de volatilidade. Então, você não pode deixar uma estrutura de risco limitado ali sem ter nenhuma gestão. Tem que ter uma gestão. Para isso, você precisa ser treinado. Aquele prêmio que você ganha ali, muita gente acha que estão te dando dinheiro de graça ali. Você tem que olhar a curva de payoff para ver se aquilo ali faz sentido ou não faz. O erro 3, montar uma estrutura sem saber o break-even. Se você não sabe onde está seu ponto de equilíbrio, você já está operando no escuro. Não caiam nessas armadilhas. Então essa é uma introdução, mas é importante que eu já comente com vocês que isso pode ir evoluindo e você chegar numa curva de payoff do portfólio. Porque você tem lá um strangle, uma trava de alta, uma venda de put. O que acontece com o portfólio se o mercado subir, se o mercado ficar parado ou se o mercado cair? É o que eu chamei aqui de curvas de payoff complexas. Podem ser formadas ao se juntar inúmeras estruturas, dando uma curva de payoff para o portfólio. Aí as intervenções naquele conjunto de estruturas buscam moldar a curva para que ela fique aderente a uma crença de movimento. Então eu vou te dar um exemplo aqui. O nosso fundo, a nossa curva de payoff, num certo momento estava desse jeito aqui. É uma boa curva de payoff quando você está bullish, né? Porque você tem até um crescimento forte se o mercado subir, mas você não perde tanto se cair. Ok, só que não adianta nada a gente ter uma curva dessa se o mercado cair. Não é ainda uma curva ideal. O que a gente faz? Então, a gente insere estruturas que sejam bearish e depois a gente começa a transformar a nossa curva de portfólio em algo mais equilibrado. E se o mercado virar, como aconteceu na nossa tarifa ser a menor do mundo e depois virou a pior do mundo, talvez seja o caso de você inserir estruturas, e que aqui não dá para ver, porque eu estou na frente. Vou sair um pouquinho aqui, ó. Tá vendo agora? Então a gente pode ir moldando a nossa curva de payoff até que ela fique do jeito que a gente quer. Se o mercado voltar a subir, a gente pode ir alterando as estruturas para que ela fique aqui. Veja como isso é importante, acaba virando um cockpit mostrando para onde o avião está indo. Qual é a síntese e as lições de hoje? As curvas de payoff vão possibilitar você visualizar o risco e retorno das operações. A curva de payoff mostra claramente o ganho máximo, a perda máxima ou limitada e onde o lucro começa. É a base para saber o que se ganha e o que se perde em cada cenário de preço no vencimento. Você vai conseguir identificar os break-evens, os pontos em que a curva cruza o zero, break-even, diz exatamente onde a posição deixa de dar ou começa a dar prejuízo. Saber onde eles estão é essencial para precificar expectativas e ajustar o tamanho da sua posição. Também vai te ajudar a comparar, escolher e transformar as estruturas, né? Quando você pega payoffs diferentes, elas deixam evidente como combinações transformam o perfil de risco, permitindo escolher a estrutura que melhor encaixa a sua visão de mercado e tolerância ao risco.
Também muito importante, né, quando você incorpora aquela curva ali, que é a curva de antes do vencimento, né? A diferença entre o payoff no vencimento e o valor da estrutura antes, que se chama aí a curva de mark to market, mostra o impacto do tempo teto e da volatilidade. Entender isso evita surpresas ao manter posições antes do vencimento. E a quinta lição é evitar as armadilhas do risco ilimitado. Estruturas como strangle e venda descoberta têm ganhos limitados e perdas potencialmente enormes. A curva deixa isso explícito, servindo como alerta visual para a gestão ativa e limite de exposição. Resumindo, a curva de payoff é a base da estratégia em opções. Se você entendeu isso hoje, parabéns! Está pronto para sair do amadorismo, do achismo e começar a operar com técnica. Muito interessante, né? Então esse é o vídeo de hoje, o conteúdo de hoje. Se você quer continuar conosco, gostou da qualidade desse material, quer conhecer outros materiais, quer conhecer tudo que a gente faz, quer fazer parte da nossa comunidade, vem então participar do nosso grupo do Telegram. Ele é gratuito, é aberto, você pode debater, pode tirar dúvidas. Eu estou sempre colocando lá várias notícias todos os dias. Também quero te recomendar o Instagram que eu mostrei lá no início do vídeo. Entra no meu Instagram, todo dia eu tô lá fazendo abertura de mercado. No sábado eu faço um resumo semanal. Domingo tem filosofia de domingo. Então tem várias redes sociais que você pode participar. Seja muito bem-vindo. E aqui são os nossos produtos principais, o nosso Fundo Rocha brasileiro. E agora começando as operações do Fundo Rocha Internacional. Demonstra interesse. E venho trazer aqui uma notícia que eu recebi agora. Eu falei, Marco, eu vou começar a gravar agora. Tem uma última notícia aqui do Fundo Americano que ele fala o seguinte: o contrato de distribuição do Fundo Americano, que estava previsto para começar a receber aportes ontem, precisou de um ajuste e ainda não foi assinado por todas as partes. Agora está correndo o processo de assinatura. Esperamos, entre parênteses, ansiosamente, que até o fim da semana o fundo já esteja no app. Então o fundo ele já está operacional, você abrindo uma conta no Santander e mandando um TED. Mas quem quiser só ali apertar o app e fazer automaticamente, se tudo der certo, vai estar nessa semana aí no app do BTG. Então é isso, eu vou parar por aqui que o vídeo já está gigante. É sempre um prazer enorme estar com vocês, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtirem esse vídeo, aperta o like. Vamos trazer mais pessoas para esse mundo maravilhoso das opções, fazer eles começarem a entender que há uma lógica, que há uma ciência por trás desse mercado. E às vezes a melhor forma de você ampliar esse mercado é você apertar o like para dar mais liquidez às nossas operações, para que aumente a comunidade e todo mundo se fortaleça. Se você é operador, assina o Vendaval. Se você quiser operar sozinho, assina o Vendaval. É o melhor sistema que tem no mercado para venda de volatilidade. Tá bom? Então, forte abraço a todos e nos vemos aí nas redes sociais todos os dias com abertura de mercado. Espero que vocês tenham assistido hoje a Filosofia de Domingo e no máximo estaremos juntos na abertura de mercado amanhã. Até lá!